Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Lucas, no seu capítulo de número 24. Perdão, irmãos. É isso mesmo. É Lucas capítulo 24, do verso 13 em diante. Lucas 24, do 13 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. No caminho de Emaús. Verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Feche os teus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. Senhor Deus, e aqui estão, Senhor, a tua igreja, os meus irmãos, Pai. Senhor Deus, eu não tenho nada de bom para oferecer para eles, Pai, mas o Senhor tem tudo de bom para oferecer, Pai. Senhor, então eu peço que neste momento, Senhor, eu, Pai, venha diminuir, Pai. Senhor, eu me esvazio de mim mesmo para encher de Ti, Senhor. Senhor, fala com cada coração, com cada mente, daqueles que estão nos assistindo, Pai, através do YouTube,
aqueles que estão nos assistindo, meu Pai, através do Facebook, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada vida, Senhor, que o Senhor venha tocar em cada vida, Senhor, que está aqui presente, que deixou os seus lares, Pai, que deixou o conforto da sua casa, Senhor, para vir te adorar, para vir te buscar, Senhor Jesus. Pai, o Senhor, Pai, é um Deus, Pai, que abençoa, Pai. Senhor, que o Senhor venha tocar sobre nós nessa noite, Pai. Senhor Espírito Santo, toque-nos com a Tua presença, libera da Tua glória sobre nós, Pai. Coloca os Teus anjos ministradores da Tua palavra ao redor, Pai, de cada um de nós, Pai. Pai, ministra sobre nós, meu Pai, destape os ouvidos, meu Pai, tire, meu Pai, a cegueira dos nossos olhos, ó Pai. Toque em nossas mentes, em nossos corações, ó Pai. Senhor, cerque esta igreja com as muralhas de fogo, ó Pai. Cerca essa igreja com os Teus anjos, ó Pai. Senhor, que todo demônio que tenha atrapalhado, meu Pai, que queira atrapalhar, que em nome do Senhor Jesus bata em retirada agora, em nome de Jesus, ó Pai. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. A Tua presença, Senhor, é tudo o que nós queremos. A Tua presença, Senhor, é o que nós precisamos, Senhor. Fique conosco nessa noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 irmãos. Esta passagem aqui, para que nós possamos entender, aqui Jesus havia morrido e havia ressuscitado. Estes discípulos aqui não eram dentre os 12, era fora dos 12, eram 2 discípulos diferentes daqueles que nós estamos acostumados, como Pedro, Tiago, João. Era um dos seguidores do Senhor Jesus, e a Bíblia nos relata, as Escrituras nos relatam, que estes discípulos, esses 2 discípulos, a Bíblia nos relata o nome de um, chamado Cleopas. Eles estavam caminhando em um caminho, chamado Emaús. Essa cidade, Emaús, ela ficava mais distante de Jerusalém, e Jesus havia morrido, e Ele já havia ressuscitado, e Jesus aparece no meio deste caminho, aonde estes 2 discípulos estavam conversando a respeito da morte de Jesus, que havia acontecido há 3 dias anteriores, e eles estavam conversando entristecidos, porque as Escrituras nos relatam, que eles acreditavam em Jesus como um profeta, e que eles tinham posto a esperança em Jesus, mas por um momento, Jesus ele tinha que cumprir aquilo que foi falado pelos profetas, aquilo que foi falado no Antigo Testamento. Ele teria que morrer por mim e por você, Ele teria que morrer por nós, mas Ele prometeu que ao 3º dia, Ele iria ressuscitar. E como dito, Jesus havia ressuscitado, e Jesus está caminhando junto com estes 2 discípulos, e eles estão conversando entristecidos, porque eles não sabiam que Jesus já havia ressuscitado. Para eles ainda Jesus não havia ressuscitado, por isso a tristeza do coração deles, porque eles estavam sem um mestre. Sabe, irmãos, olhando para esta passagem, eu quero que você faça uma reflexão na sua vida, como eu fiz na minha. Quantas vezes nós não caminhamos com o Senhor Jesus? Quantas vezes nós já vimos o Senhor Jesus operar milagres, como estes discípulos haviam visto? Eles haviam caminhado com o Senhor Jesus, apesar de não ser entre os 12, eles estavam em muitos milagres que Jesus havia feito, porque as Escrituras nos dizem que Jesus era cercado de pessoas, e muitas pessoas viram o que Jesus fazia, e provavelmente eles haviam visto muitas coisas, e por um determinado momento, um momento de dificuldade, um momento de dor, em que Jesus aparentemente não estava presente com eles, o coração deles se entristece, e para eles já não havia mais esperança. Quantas vezes isso é em nossas vidas? Quantas vezes isso é na sua vida e na minha vida? Comece a reparar na tua caminhada. Quantas vezes você viu o Senhor Jesus operar um milagre na sua vida? Ele fazer algo sobre você, Ele tocar sobre você, você já o sentiu,
Você já sentiu o seu poder? Você já desfrutou de algo que o Senhor fez? Mas por um momento, em um momento de dor, em um momento de dificuldade, você olha e você fala: cadê o Mestre? O Mestre não está mais comigo. Era isso que estes 2 discípulos estavam vivendo. Era isso que eles estavam vivendo. Em um momento de dificuldade, eles olham para as coisas externas, mas esquecem daquilo que Deus havia falado para eles, daquilo que o próprio Jesus em pessoa havia falado para eles. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você relembre aquilo que o Senhor Jesus falou ao seu respeito, as promessas que o Senhor Jesus fez sobre a tua vida. Que você pare para pensar da caminhada que você já percorreu com o Senhor Jesus, e lembre de tudo que Ele já fez, obras maravilhosas, e que ainda vai fazer sobre a sua vida. Porque Jesus, meu irmão, Ele não está morto, mas Ele vive, e vive para sempre. É esse o Jesus que nós servimos, é esse o Deus que nós adoramos, é esse o Deus que nós exaltamos, irmãos. Um Jesus que deu a sua vida por cada um de nós. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos muitas coisas interessantes. E uma coisa interessante, muito profunda, que Deus falou comigo, é que Jesus tocou eles no caminho. Sabe, irmãos, no caminho foi que Jesus tocou a vida deles. Nós precisamos estar em um caminho. Nós precisamos percorrer um caminho. A palavra nos diz que quando Saulo teve um encontro com o Senhor Jesus, ele estava no caminho para Damasco. Sabe, irmãos, nós precisamos, irmãos, estar em um caminho para que o Senhor nos toque. Em um caminho, irmãos. Sabe, Jesus quer que a gente prossiga, Jesus quer que a gente avance, não que a gente retroceda ou fique estagnado em um lugar. Mas nós recebemos uma palavra dele, e é esta palavra que nós temos que alcançar. É para onde eu tenho que olhar. Como Paulo diz: eu olho para o alvo, e o meu alvo é Cristo, e para Ele eu prossigo. Eu não sei, irmãos, o que está te tocando nesses dias, o que tem feito você olhar para trás, o que tem feito você olhar para as circunstâncias, para os lados. Mas o Senhor Jesus, irmãos, quer que nós prossigamos, quer que nós avançamos, quer que nós avançamos na palavra que Ele liberou sobre a minha e a sua vida. Aleluia. Quero ler para os irmãos que a Bíblia diz em Isaías, no seu capítulo de número 55. Os irmãos não precisam abrir. Isaías 55, eu vou ler do verso 6 ao verso 9, diz assim, irmãos: pois os meus pensamentos não são o pensamento de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Olha que lindo, irmãos, que Jesus nos diz, que Deus nos diz. Jesus nos fala a respeito de um caminho, e este caminho do Senhor
E este caminho dele é melhor do que o nosso caminho. E os pensamentos deles são melhores que os nossos pensamentos. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Irmãos, nós precisamos estar no caminho que o Senhor Jesus tem para nós. Eu não sei, irmãos, o que tem atraído, o que tem feito os teus olhos olhar para outras coisas, mas saiba que o Senhor Jesus quer que você olhe para Ele, quer que você foque com os teus olhos nele, porque Ele é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E o caminho dele, irmãos, para nós é melhor, o caminho dele é maior do que os nossos caminhos. Às vezes nós fazemos planos, projetos, e o Senhor, Ele nos abençoa, mas ainda existem coisas maiores, coisas melhores e mais profundas que o Senhor tem para nós. Saiba, irmão, que o que o Senhor tem para você vai muito além do que aquilo que você pensou. O que o Senhor tem para você vai muito além do que aquilo que você imaginou. O Senhor tem um lugar mais profundo para você. O Senhor tem coisas melhores para você. O Senhor tem um caminho para você. Eu não sei para onde você está olhando, onde estão os teus olhos. E eu parei para meditar onde estão os meus olhos. Sabe, irmãos, nós precisamos focar com os nossos olhos no Senhor Jesus. Nós precisamos ter os nossos olhos fitos no Senhor Jesus, fixos nele. Porque o Senhor Jesus, irmãos, Ele é um Deus bom. Ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus abençoador, que nos abençoa muito além do que nós merecemos. Muito além do que nós merecemos, o Senhor nos abençoa. Sabe, irmãos, quando eu olho para mim, eu nunca, irmãos, que poderia estar aqui em cima no altar, porque, irmãos, eu era uma pessoa muito tímida, muito vergonhosa, que não conversava com ninguém, que não falava com ninguém. Mas o Senhor Jesus um dia fez uma promessa, irmãos, que um dia eu levaria a palavra dEle, que um dia eu pregaria sobre Ele, eu falaria dEle. E eu não sei qual foi a promessa que o Senhor estabeleceu e fez sobre a sua vida, mas saiba que o Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir, Ele é fiel e justo para fazer, para te abençoar, para te tocar. O que nós precisamos, irmãos, é ter um coração, irmãos, um coração quebrantado, um coração contrito para o Senhor Jesus. É isso que Ele quer de nós, um coração, irmãos, de verdade. Sabe, quando nós olhamos para as Escrituras, muitas vezes o Senhor Jesus condenava a atitude dos fariseus, porque os fariseus eram homens religiosos, e eles adoravam ao Senhor, a Yahvé, mas eles adoravam só com os lábios, não havia verdade em seu coração. Sabe, o Senhor Jesus está procurando verdade em nossos corações. O Senhor Jesus está procurando verdade dentro de nós. Se o que nós dizemos para Ele é verdade, se nós estamos aqui de verdade, se nós tocamos de verdade, cantamos de verdade, se nós oramos de verdade, se nós falamos de verdade, ou se só é da boca para fora. O Senhor Jesus, Ele quer nos tocar, mas Ele toca em pessoas, irmãos, que são verdadeiras com Ele, que abrem o seu coração, que colocam nele a sua confiança, que colocam nele a sua esperança. Sabe, irmãos, como eu disse aqui no momento do louvor, nós temos que adorar a Deus por aquilo que Ele é para nós, por aquilo que Ele representa para nós, por Ele nos tocar, por Ele nos salvar, porque Jesus, irmãos, pagou um alto preço por nós. Nós sabemos disso. Ele pagou um preço grandioso por nós, um preço de sangue. O preço do Senhor Jesus foi o mais alto de todos, irmãos. E muitas das vezes nós não valorizamos esse ato do Senhor Jesus. Nós não valorizamos Ele. Quando nós pecamos, nós não valorizamos.
Quando nós nos desviamos, nós não valorizamos esse ato. Quando nós fazemos coisas que desagradam ao Senhor, nós estamos pregando o Senhor Jesus de novo na cruz. Mas irmãos, o Senhor Jesus morreu para que nós possamos hoje ter vida, e vida em abundância. O que o Senhor tem para nós é uma vida cheia de paz, cheia de alegria, de bênçãos para nós. Mas o que nós precisamos então para viver isso? Nós precisamos, irmãos, estar debaixo da sua palavra. Nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor. Nós precisamos ter o nosso coração, irmãos, ligados no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, tem falado conosco através da nossa pastora, através das pastoras, que é um tempo, irmãos, de nós nos posicionarmos com o Senhor Jesus. É um tempo, irmãos, de nós buscarmos ao Senhor Jesus como nunca antes. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é o tempo de nós buscarmos ao Senhor. Esse é o tempo de nós mergulharmos em sua presença. Esse é o tempo que o Senhor Jesus pode nos tocar. Porque como Ele disse em João, no seu capítulo 14, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro. Eu enviarei o Consolador. E o Consolador está conosco, irmãos, todos os dias, até a consumação dos séculos. O Consolador está conosco todos os dias. Saiba que naquele momento em que você chora no seu quarto, o Consolador está com você. Saiba que no momento em que você se entristece, o Consolador está com você. Mas saiba também que no momento que você sorri, o Espírito Santo está com você. No momento em que você recebe uma bênção, uma vitória, algo que você queria, algo que você pediu para o Senhor, o Espírito Santo está lá. Mas naquele momento que você também está triste, Ele também está lá. Ele também está lá. Talvez você não possa ver com seus olhos físicos, talvez você não vê anjos, você não tem visões, mas o Senhor está caminhando com você, como Ele caminhou com esses discípulos ali em Emaús. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus estava caminhando com eles, falando com eles, e eles não estavam ouvindo. O Senhor Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, dentro dessa igreja, muitas das vezes passeando em nosso meio, falando conosco, falando. Talvez nossos ouvidos estão até ouvindo, mas ouvindo de longe. Talvez os nossos olhos estejam até vendo, mas vendo de longe. Talvez o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está vagando por aí. O Senhor Jesus quer nós, irmãos, de corpo, de alma e de espírito. Ele diz que para amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Sabe, irmãos, que estes discípulos que estavam ali com o Senhor Jesus, e por um instante Jesus falava com eles e eles não ouviam. Jesus estava ao lado deles. Sabe, muitas das vezes o que é difícil é o caminho, o que é difícil é o processo de você chegar aonde Deus falou. O processo é doloroso, o caminho não é fácil, mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que quiser a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me, existe um caminho. Sabe, irmãos, este caminho não será fácil, mas será o melhor caminho, porque você estará acompanhado do Mestre. Você estará acompanhado do Mestre. Toda vez que nós decidimos andar com o Senhor Jesus, por mais que os teus olhos não possam ver, o Senhor está conosco, está nos ajudando em cada passo. O Senhor está nos levando em cada passo. O Senhor está nos capacitando em cada passo, para que alcancemos aquilo que Ele falou. Sabe que o Senhor Jesus tem um caminho para você. O Senhor Jesus
escolher um caminho para você. Não siga outro caminho, como estes discípulos fizeram. Porque a palavra do Senhor Jesus foi: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ficar em Jerusalém, até que do alto você possa ser revestido de poder. O que o Senhor está dizendo para você: permaneça, persevere. Não vá para outro caminho que eu não ordenei. Não faça o que eu não te mandei fazer. Persevere no caminho. Persevere no caminho. Persevere no caminho. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Persevera no caminho. Ainda que você ache que está só, persevere no caminho. Persevera no caminho. É isso que o Senhor Jesus está falando para nós nessa noite. Persevere no caminho. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhe para frente. Porque as coisas que se passaram ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, irmãos, olhar para o Senhor Jesus e prosseguir. Olhar para o Senhor Jesus e prosseguir. Santo é o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmãos, enquanto hoje eu orava à tarde pedindo a palavra para o Senhor, o Senhor, irmãos, falava muito forte comigo, que havia pessoas que estão se sentindo perdidas no caminho, mas o Senhor nessa noite quer direcionar você de novo. O Senhor quer alinhar você de novo com a vontade dEle. Arabaia suricandarabashai. Oh, rabaia suriandarabaia suricandarabashai. Oriandarabashai. Enquanto, irmãos, eu orava, eu clamava ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, fala com a tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Algo queimava no meu coração, incendiava o meu coração. Sabe, irmãos, o Senhor tem um caminho para nós, e o caminho dele é bom, e o caminho dele é perfeito. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. E muitas vezes nós não vivemos isso porque nós fazemos escolhas erradas. Mas o Senhor Jesus, irmãos, é um Deus bom, é um Deus misericordioso, e que sempre que nós andamos um pouco para o lado, Ele nos traz de volta para o centro da tua vontade. E o Senhor Jesus está nos querendo trazer de novo para o centro da vontade dEle. Irmãos, existe algo que nós precisamos, e esse algo, irmãos, é a presença do Senhor Jesus caminhando conosco. Saiba que sozinho você não consegue. Saiba que sozinho você não vai alcançar. Mas saiba que com o Senhor todas as coisas são possíveis. Tudo é possível com o Senhor Jesus. O que nós precisamos é andar naquilo que Ele falou para nós. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Fica onde você está, até que você seja tocado por mim. Fique onde você está. Permaneça no centro da minha vontade. Busque a minha face. Busque a minha face enquanto se pode achar. Aleluia, Senhor. Santo, santo é o Senhor Jesus. Deus é muito bom, irmãos. Me lembro que quando eu era menor, minha mãe sempre
falava algo para mim, que as palavras ficaram gravadas em meu coração. Ela falava para mim: não limite o poder do seu Deus. Não limite o poder do Jesus que você serve. Não limite, não pense que o Senhor Jesus tem um limite, porque Ele não tem. O Senhor Jesus, irmãos, é o Todo-Poderoso, é aquele nome que está acima de todo nome, nome que está acima da enfermidade, nome que está acima de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia. O Senhor Jesus está acima de todas as coisas, e é Ele que nós servimos. Por isso que o Senhor fale para nós nessa noite, para que verdadeiramente nós posicionamos o nosso coração com o coração dEle, porque Ele quer fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer abençoar a minha vida, Ele quer. E muitas das vezes nós o impedimos de fazer isso, mas o Senhor Jesus nessa noite está vindo para nos tocar com o seu poder, para nos tocar com a sua glória. Santo, Santo Senhor Jesus. Eu estava vendo, irmãos, algo a respeito da adoração. Sabe, quando Jesus encontra com uma mulher num poço, a mulher samaritana, Jesus vai falar para ela: se você soubesse quem eu era, você iria me pedir água e eu lhe daria água, porque a água que você tira desse poço, você tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus quer dar de uma água para nós, que nós nunca mais venhamos a ter sede. Sede do que? Sede de outras coisas. E a gente vai ter sede da sua presença, desejo da sua presença. O Senhor Jesus quer dar dessa água para nós. E mais abaixo, nos versículos seguintes, Ele vai falar sobre adoração em espírito e em verdade, conforme eu falei aqui para os irmãos. Ele quer a verdade de nós. Por isso que muitas das vezes nós tentamos e não conseguimos, porque muitas das vezes falta algo, mas saiba que este algo é o que o Senhor preenche. Sabe, o que nós precisamos para ser satisfeitos por completo, irmãos, é a presença do Senhor Jesus. Sabe, o Senhor Jesus tem bênçãos para nós, mas sem a presença dEle, irmão, são só bênçãos. Nós precisamos do Senhor, do abençoador, porque a palavra nos diz que aquele que busca o teu reino e as tuas justiças, todas as demais coisas lhe são acrescentadas. Todas. Então o que eu preciso fazer é olhar para o meu Senhor, é olhar para o Mestre, é olhar para Ele. Eu não sei para onde você tem olhado, se para as dificuldades, para as circunstâncias, como estes discípulos aqui olharam, mas o Senhor Jesus está nos convidando a olhar novamente para Ele. Olhe para o Senhor Jesus, olhe para o Senhor Jesus, e para as coisas que Ele já fez, e para as promessas que Ele tem sobre a tua vida. Não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de avançar para o alvo.
Santo é o Senhor Jesus. Voltando aqui em Lucas, irmãos. Antes de voltar para Lucas, eu quero ler algo para os irmãos. Em Mateus, capítulo 18, diz assim a Bíblia. Capítulo 18, verso 18 ao 20. Os irmãos não precisam abrir, eu só quero ler para que fique na mente de vocês. Digo-lhes a verdade, Jesus dizendo: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Irmãos, isto aqui não sou eu quem falo, isso aqui são palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos disse: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali me faço presente. E Ele deu poder e autoridade para a igreja ligar no céu, desligar no céu e desligar na terra. Sabe, irmãos, o que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus nos deu como igreja? Irmãos, existe algo sobre nós, não porque nós merecemos, mas pela infinita graça do Senhor Jesus. Nós precisamos declarar sobre as nossas vidas, nós precisamos profetizar sobre as nossas vidas, independentemente da circunstância que nós possamos estar vivendo, porque há poder na palavra liberada pela igreja do Senhor. Eu estava vendo, eu compartilhei no Facebook um rapaz do Irã que se converteu ao cristianismo. Sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Ele foi morto, ele foi enforcado, porque no Irã é proibido adorar a Deus, eles cultuam o islamismo. E aquele homem se recusou por 3 vezes. Por 3 vezes foi feito a proposta para ele: se você negar o nome do Senhor Jesus e voltar para o islamismo, nós não mataremos você. Mas aquele homem, irmãos, preferiu a morte do que negar ao Senhor Jesus. E eu penso, se fosse isto comigo, se fosse isto conosco, qual seria a nossa reação? Será que nós teríamos essa capacidade, essa coragem? Porque a palavra nos diz que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. É a mesma escritura, a mesma escritura diz isso. Será que nós, irmãos, estamos assim, desta forma? Se alguém pôr uma arma na minha cabeça, eu não sei se eu falo que eu não sou cristão, se eu sou cristão. Reflita isso dentro do seu coração. Será que nós servimos Jesus de verdade? Ou será que nós estamos olhando para as bênçãos que Ele tem para nós? Ai, irmãos, me perdoa, irmãos, não era isso que eu queria pregar. De verdade, irmãos. Eu falo, muitas vezes orando, eu falo: Senhor Jesus, eu queria pregar de uma outra forma, mas este é o jeito que Deus quer me usar. Sabe, que cada um de nós tem uma atitude, tem um jeito, tem uma forma, e o Senhor quer te usar da forma como você é. E eu, sinceramente, irmãos, muitas das vezes não é aquilo que eu quero falar, mas é algo que o Espírito Santo está me direcionando para falar. E sabe, eu como irmão de vocês, eu amo vocês. Eu amo vocês porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, Ele é a cabeça e nós o corpo. Não existe maior, não existe menor. Somos iguais perante o Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus está falando para nós olharmos para Ele. Sabe, irmãos, é bom receber bênçãos, é muito bom, irmãos. Eu amo também receber bênçãos. É muito bom quando o Senhor nos abençoa, quando o Senhor faz algo sobre nós. Sabe, quando há uma promessa sobre a nossa vida, quando nós conseguimos um emprego melhor, um carro melhor, quando nós conseguimos alcançar algo, isso é muito bom. E nós podemos, irmãos, eu quero deixar claro para vocês. Sabe, a Bíblia não proíbe ninguém de ser rico, ninguém de prosperar. Pelo contrário, a Bíblia nos relata homens cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, e que eram cheios de riquezas também. Mas a riqueza, mas o dinheiro, mas o casamento, mas a mulher, mas o homem, mas o filho, não estava em primeiro lugar em seus corações. Abraão, Jacó, Isaac, homens ricos, homens que conquistaram promessas. José, governador. Davi, rei. Salomão, rei. Homens poderosos na terra, poderosos em riquezas, em poder. E o Senhor Jesus nos abençoa dessa forma. Mas existia algo que estava sobre a vida deles, era a presença do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter essa presença cravada em nosso peito. Nós precisamos ter essa presença que nos impulsiona, que nos motiva. É isso, irmãos, é a palavra dele que nos traz a fé. É a palavra dele que nos traz a fé. Senhor Jesus, há algum tempo já, irmãos, tem nos chamado de volta, irmãos. E o Senhor Jesus tem bênçãos para nós, muitas bênçãos sobre nós. Não falo isso para alegrar o seu coração, eu falo porque o Espírito Santo ministra no meu coração. Ele tem bênçãos para nós. Mas tem algo que Ele quer pôr sobre você, muito maior do que todas as bênçãos. É a presença dEle. É a presença dEle. É a presença dEle que vai te impulsionar a viver todas as promessas que o Senhor fez sobre a sua vida. Era a presença de Deus que andava com Davi, que fazia eles vencer as batalhas. Sem mim, nada podereis fazer, diz o Senhor Jesus. Nada podereis fazer sem mim. Nada podereis fazer sem mim. Nada, irmãos, nós podemos fazer sem o Senhor Jesus. Coloque Ele à frente dos teus planos, dos teus projetos, e peça: Senhor Jesus, é da sua vontade, me abençoa para que isso se realize. Mas se não for, eu sei que existe um caminho maior do que o meu, um pensamento maior do que o meu, porque os teus sonhos e os teus planos estão estabelecidos acima do meu. Como eu disse, irmãos, no louvor, aquela mulher pecadora que tocou o Senhor Jesus, ela mexeu com o coração do Mestre, porque foi uma adoração genuína, como foi a adoração de Maria, que derramou um perfume caríssimo aos pés do Senhor Jesus. O Senhor está perguntando para nós essa noite: onde está? Qual é o que tem mais valor para você? O que tem mais valor para mim? A palavra diz que o fardo de Jesus é leve,
que o jugo dele é suave. Vinde todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos, irmãos, realmente estar com nossos olhos no Senhor Jesus. Eu gostaria, irmãos, que vocês se colocassem de pé, para nós adorarmos ao nome do Senhor Jesus.